Aleluia. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Aleluia! O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. E Ele faz o impossível, Ele ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje quer fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Oh, aleluia. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é cura. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todos os dias. Oh, aleluia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje quer fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível oh, aquele que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilha Ele hoje quer fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Oh Deus, tudo é possível. Oh aleluia, tudo é possível aquele que crê. Oh, aquele que crê verá a minha glória, verá a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Conheça aí, se a tua voz ouvir, aleluia, glória a Deus. Oh Deus, queremos ouvir, Pai, a tua voz nesta noite. Fala conosco, através da sua palavra. Fala conosco, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, a tua palavra. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos.
tua voz ouvir e obedecer. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Oh, aleluia. Mas que abundantes serão e eu viverei o que tu tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor se tua voz ouvir. Oh, aleluia! Oh, Deus poderoso! Oh, aleluia! Deus, se atentamente você e eu ouvir a voz do Senhor teu Deus, você vai comer do melhor, você vai viver do melhor, Deus vai preparar o melhor, porque Ele é fiel. Aleluia! E Ele derrama as bênçãos dele é sem medida. Oh, é vida abundante, é bênçãos abundantes, assim diz o Senhor. E o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as suas bênçãos sobre mim. Mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Oh, obrigado, Jesus. Oh, esse louvor é bem espiritual, né? Se atentamente você e eu ouvir a voz de Deus, as bênçãos dele vai fluir sobre a sua vida, amém? Lá na sua casa, no seu comércio, se você for fiel, você vai ver a abundância de Deus, amém? As portas se abrindo, amém? As bênçãos chegando e o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Diga amém. Glória a Deus. Não tem que dar força nem para ter glória. Tem que ter glória. Aleluia. Mesmo com a garganta seca, ainda dou uns glória ainda. Glória a Deus. Aleluia. E certamente hoje nós tivemos um dia, né, de bênção e um pouco de dificuldade, né? Bastante carro. Agora parou, reduziu o som o dia inteiro, sambando em volta, né? E a gente tentando meditar e orando, né? Fazendo alguns trabalhos. E às vezes dá até dor de cabeça, umas músicas que não edifica nada. Bem, antes a gente gostava, né? E a gente pensa, né? Quando Deus liberta o homem, né? Muda tudo, né? Muda a visão, muda a audição, né? Porque nós estamos agora santificados no Senhor. Amém? E por isso nós temos uma grande jornada que nós temos que viver. E graças a Deus, alguns não vieram, alguns estão aí para ouvir a palavra do Senhor. Quem vai ouvir a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. E nós tivemos na quinta-feira, oramos quase 1h30 de oração. E nós vamos perseverar, né? Porque a Bíblia diz, né, que a gente tem que perseverar em súplica, velando na oração, né? Então essa é a vida do crente, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número... Aleluia! Mas graças a Deus você está aqui para ouvir a palavra do Senhor, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo
de número 2, amém? Versículo, aleluia, de número 37, aleluia. Aqui nós podemos entender, aleluia, a mensagem do céu para nossas vidas e o alerta divino, aleluia, para a nação poderosa do Senhor, amém? A Bíblia diz, bem-aventurada a nação cujo Senhor é Deus. O Brasil, nesse dia 7 de setembro, né? Grandes manifestações, aleluia. E certamente o povo está indo à rua, amém, irmão? E nós precisamos, como crente, orar, ou também sermos, amém, amém, bem consciente, aleluia, nos nossos votos, aleluia, e orar sempre, amém, porque a Bíblia diz, amém, orai pelas autoridades divinas sobre nós, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Por quê? Porque se nós orar, o bicho corre, e se nós não orar, o bicho pega. Então, por isso que é o dever do crente orar. É o mandamento do Senhor de dança, né? Aleluia. A oração, aleluia. Deus mandou ser realizado em nossas vidas. Então, quem não ora, comete pecado. Samuel escreveu, aí eu cometei grandes pecados eu, se não orar por vós, amém, irmão? Então, se você não ora, você comete pecado. Não ora pelo pastor da sua igreja, não ora pelo país que você vive, nem pela cidade que você está, amém? Não ora por Jerusalém, que a Bíblia diz no Salmo 122, amém? Orar por Jerusalém. Salmos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, amém? Vamos falar sobre, aleluia, o que temos que fazer nesses últimos dias, como ordenança de Deus, como igreja de Deus, amém? Para que nós podemos, aleluia, estar preparados no dia do Senhor. E um desafio que não parece ser, aleluia, fácil não, amém, irmão? É vencer as 3 coisas. A nossa carne, vencer o mundo e depois vencer o diabo, amém? São 3 coisas que nós devemos, aleluia, vencer. Nós mesmos, amém? O mundo e Satanás. E muitas pessoas hoje não entenderam isso, amém, irmão? Que não adianta vencer só uma, tem que vencer as 3, amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37, está escrito: ouvindo eles estas coisas, compungindo meu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom, aleluia, do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, e para todos quanto ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, que ele chamava atenção, o admoestava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que se aceitaram a palavra foram batizados, e havia um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia! Então a mensagem que Pedro acabou de pregar, falando sobre a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição, trazendo eles, aleluia, a mostrar que Jesus, o qual eles tinham matado, o qual eles tinham crucificado, estava vivo. E ele era o autor da fé. Ele era aquele que veio como cordeiro, amém? Para dar o seu sangue, para perdoar os nossos pecados, aleluia, para trazer de volta ao homem, aleluia, o perdão de Deus. E assim trazendo o homem para Deus, trazendo as pessoas para Deus. Agora, certamente, muitos não entenderam, aleluia, como se deve ser salvo, amém? Como eu faço, amém? Era uma pergunta que eles estavam fazendo. Amém? Hoje, muitas pessoas não fazem essa pergunta. E as pessoas acham que já são salvos. E muitas vezes, aleluia, não perguntam o que vão fazer para ser salvo. As pessoas não estão interessadas. O que é a salvação para as pessoas é quando as pessoas estão
saudável, estão com bom emprego, estão com dinheiro, estão comemorando aniversário, festa de casamento, estão comemorando a vitória do time do seu coração, e muitas vezes, aleluia, comemorando tantas as coisas, aleluia, pulando de alegria, e aqueles gritos bem altos, e a gente sabe, batucadas, e todo tipo de coisa, aleluia, uma pessoa que acha que está salva. A salvação é totalmente diferente. A salvação, ela não provém, aleluia, de nada que nós fazemos, mas sim pelo perdão e a misericórdia de Deus. E certamente todos aqueles, aleluia, que se interessarem nessa salvação, vai ter que se render, aleluia, ao Salvador, ao Senhor, para que Ele possa, aleluia, através do seu sangue, através do seu perdão, através da sua bondade, aleluia, Ele o justifique, aquela pessoa, e reconcilia aquela pessoa para com Ele. Romanos capítulo 5, versículo número 9, a Bíblia diz, aleluia, que Ele nos reconciliou. E Ele nos trouxe de volta pelo seu precioso sangue, nos trazendo a paz. E ainda Ele fala ali, e Ele questiona dizendo, algum justo porventura morreria por alguém? Amém? Uma pergunta, quem morreria por alguém? Quem daria a sua vida por alguém? Quem se entregaria, aleluia, por alguém? Hoje nós vemos que as pessoas são amigos do outro enquanto estão tudo bem, amém? Enquanto estão, aleluia, amém, tudo dando certo, amém? Mas quando as coisas tendem a tender para as divisões, as contendas, aleluia, um se torna, aleluia, destruidor do outro. E certamente nós percebemos que aquele amor que a pessoa declara, aquele amor que ele tem, aquela boa pessoa que ele é, aquele cara bom, aquela pessoa boa, que ama todo mundo, não faz mal para ninguém, cai por terra nessa hora. Porque se não haver o entendimento da salvação, não tem como ele compreender, aleluia, o amor de Deus, amém? Porque o amor de Deus, como que ele é manifestado? Quando nós, aleluia, se voltamos para ele. Nós atentamos para a mensagem da cruz. A mensagem de Deus, a mensagem que vem para as nossas vidas. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e atentamos para ela, então nos resta, aleluia, a se render a Ele. Porque não tem outro, aleluia, Salvador, além de Jesus, amém? Além do poderio que Ele tem, aleluia, de ressuscitar, aleluia, todos aqueles, aleluia, o qual crê nele, serve a Ele e se arrepende. Então, o primeiro passo para ser salvo é se arrepender. E certamente ele disse aqui que então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Aí entra a primeira mensagem do Evangelho de Marcos, aleluia, 16, que Jesus se manifestou a eles e disse, ide agora e pregai a toda criatura. Quem for batizado será salvo, porém quem não crê e não for batizado será condenado. Então você vê que quando é lançado, aleluia, o desafio para aquela pessoa, ele inventa uma história. Não, eu já tenho Jesus no coração, eu não faço mal a ninguém, eu não sei o quê. Inventa um monte de coisa e ele se justifica a si mesmo. E ninguém pode se justificar a si mesmo diante de Deus. Porque o próprio Romanos diz que a nossa justiça, aleluia, ela é concedida em Cristo. Ninguém será justificado se não for por intermédio de Cristo. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele é batizado em nome de Jesus, já é o primeiro passo que ele aceitou, aleluia, a mensagem da salvação, da alma dele, o perdão da alma dele, aleluia, para ter agora uma vida com Deus, aleluia. Então muitos estão nas igrejas, não são batizados. E alguns até por emoção são batizados. Mas eles não permanecem, aleluia, naquilo que foi proposto àquele que foi batizado em Cristo.
Porque a Bíblia fala que é uma imersão que nós fazemos. Nós descemos as águas e depois que descemos as águas, simbolizando, amém, a morte, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. E por isso que é muito difícil para muitas pessoas, aleluia, permanecer diante de Deus. Porque precisa, aleluia, o arrependimento verdadeiro, para que verdadeiramente aquela vida que a pessoa leva, ela recebe de Deus a presença, o refrigério e o Espírito de Deus como selo na vida da pessoa. E depois, certamente, vem o convencimento, vem a doutrina, aleluia, de Jesus, da igreja para a vida daquela pessoa. E certamente agora, ele é uma pessoa que vai viver em novidade de vida. Romanos 6 fala sobre agora devemos viver em novidade de vida. Então, por isso, quando vemos na igreja, nós não viemos, aleluia, interessados só em ter isso, ter aquilo. Nós queremos ouvir a respeito da salvação, né? A salvação, aleluia, o qual Jesus, aleluia, enviou através da mensagem, através dos apóstolos. E certamente, aleluia, quando você convida a pessoa para vir para o culto, e aquela pessoa diz, não, eu não vou, por isso, aquilo, ele tem vários motivos, ou várias outras coisas, ele coloca uma barreira, aleluia, para que ele possa, aleluia, ter uma vida agora, arrependimento com Deus. Porque certamente é um passo que ele vai dando para Deus, aleluia, com um gesto de humilhação, de entrega, de rendimento, é que proporciona a salvação. E seguramente toda pessoa salvo, ele já sabe, aleluia, agora qual é a vida que ele deve levar. Porque certamente foi a orientação que Pedro acabou de dar para eles. E diz, vocês querem ser salvos? Vocês querem saber da salvação? Então há um arrependimento. Se arrepende, sejam batizados, aleluia. Amém? Sejam batizados, morra para o mundo, nasce para Deus novamente. Então, aleluia, você receberá a presença e o dom do Espírito Santo. E muita gente desceu as águas, mas não recebeu o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque não foi acompanhado, seguido de arrependimento. A Bíblia diz lá em João que muitos desceram as águas e foram batizados, mas não conhecia aquele que, aleluia, que era Jesus Cristo. Foram apenas batizados, sem conhecer, aleluia, o seu Salvador. Então foi apenas um banho na água. Isso está escrito no Evangelho de João. Então foi um banho na água. Agora, nós que estamos aqui, temos a tendência, aleluia, de perseverar, aleluia, na presença de Deus, para não, aleluia, perdermos essa tamanha salvação. Porque, certamente, já foi dito como se deve viver, o que se deve fazer, aleluia, e qual é o modelo de vida e os cuidados que temos que ter. Então, por isso que ele diz no versículo 38, respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja um batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? Então, como é que você quer o Espírito Santo se você não é batizado? Se você não aceita o batismo nas águas? Aleluia? Aí fica complicado. Aí você se vê lutando contra Deus e resistindo a Deus. Porque lá em Isaías fala que eles, aleluia, se tornaram inimigos do Espírito Santo. E eles contristaram o Espírito Santo. Amém? E certamente toda pessoa que diz não ao Evangelho, não diz ao batismo do arrependimento, aleluia, ele então está rejeitando a salvação. Não tem como ser salvo. Ah, mas lá na cruz aquela pessoa estava naquele último, mas sim, lá não teve, aleluia, pregação, não teve mensagem nenhuma. Amém? Mas ele se declarou com a boca e ele confessou, aleluia, com a boca e no coração ele creu que Jesus Cristo era o Salvador. Tanto que aquele homem disse, aleluia, eu creio que tu és o Filho de Deus, amém? E quando entrar no teu paraíso, lembre-te de mim. Então, na mesma hora, ele foi salvo, porque em Romanos 9, 10 diz, se confessares com a boca
e creres no teu coração em Jesus como seu Salvador, será salvo. Agora, por que ele está dizendo isso? Mas aí é um contexto que nós temos que ver. Você confessa, agora você tem que confessar em espírito e verdade. O que você vai enfrentar, aleluia, agora uma jornada nessa terra. Você vai ter, aleluia, que andar na luz do Senhor. E vindo para a luz, você vai, aleluia, ter que aborrecer as trevas. E você vai ter, aleluia, que tomar muito cuidado, aleluia, por causa dos tipos de pessoas, além que você vai encontrar, de pessoas, de naturezas humanas, mas pessoas corruptas, maus, aleluia. Falsos crentes, falsos religiosos, todo tipo de pessoas que é más. Então, por isso que você precisa, aleluia, ser salvo e ao mesmo tempo viver a sua salvação, aleluia, e livrar, aleluia, do que vem vindo a geração perversa. O que é essa geração perversa? São aqueles que só pensam em beber, dançar, prostituir, nem só festa, só todo tipo de coisa, aleluia, só vaidade, idolatria, aleluia, só coisas da carne, são suas próprias vontades, aleluia. A ganância, aleluia, a soberba, a avareza, aleluia, que tudo isso é pecado. A violência, aleluia, a blasfêmia, aleluia, é a geração que nós estamos vendo. Hoje as pessoas querem invadir um lugar, está vendo reportagem, quer entrar lá e quer ter direito, amém, irmão? Nunca trabalhou para ter aquilo e quer entrar num ambiente que é das pessoas e tomar aquilo. Então acha que aquilo é certo, que aquilo é justiça. Então hoje nós vemos que a sociedade, aleluia, em si está pela lei daquele, o que faz mais injustiça, o que é mais violento, o que mente mais, o que engana mais, aleluia, é o que certamente toma, aleluia, o lugar, amém, irmão? E muitas vezes se assenta, aleluia, num trono de tirania. E por isso ele estava dizendo que é um cuidado que nós temos que ter, é a geração perversa, a geração má. As pessoas hoje estão do seu amigo enquanto você pode fazer alguma coisa por ele. Enquanto você está andando da mesma forma que ele anda, penteando o cabelo como ele penteia, falando como ele fala, tem a mesma natureza de vida humana na terra que a Bíblia chama do mundo. E o mundo é um sistema, é um jaz do maligno. Então, primeira parte, aleluia, é ser batizado. E quem está me compreendendo, diga glória a Deus. Ser batizado, irmão que não é batizado, precisa ser batizado, para que você tenha o Espírito de Deus. Pastor, não consigo orar, tem tanto problema, tem isso, aquilo. Claro, como é que você vai orar se não tem o Espírito? Como você vai vencer se você não tem o Espírito? Aleluia. O Espírito Santo, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, 26, ele nos ajuda a nos orar com gemido inexprimível, porque não sabemos orar como convém. Você vê que é o Espírito de Deus, você vai orar e de repente ele muda a sua oração, não é mesmo? Você vai falar palavras que às vezes confrontam a Deus, e o Espírito Santo mostra, não é dessa forma, não é mesmo? É com humilhação, é com humildade, aleluia, é com cabeça baixa, aleluia, sem orgulho, aleluia, e sem vaidade, aleluia, diante dele. Por quê? Porque ele dá graça aos humildes, mas o soberbo ele abate. Então, por isso que é um desafio grande. Ser batizado até que não é difícil. Você creu na palavra, aceitou a Cristo como Salvador, crê que vai ser salvo daí em diante, aleluia. Mas agora existe o alerta, aleluia, da sua própria vida aqui na terra. Porque as amizades, as pessoas que vêm em sua volta, o tipo de palavreado, o tipo de modelo de vida, aleluia, certamente já não é mais como é uma pessoa que aceitou a salvação de Cristo, aleluia. Agora ele tem que preservar a sua salvação. Agora ele tem que, aleluia, viver a sua salvação e desenvolver a sua salvação cada dia mais, aleluia, na presença do Senhor, se arrogando a Ele, lendo a sua palavra, conhecendo a cada dia mais, aleluia, a Ele, aleluia, para que Ele possa te conduzir em todo o tempo, aleluia, e todo o tempo o Espírito
Espírito de Deus, aleluia, tem a direção, aleluia, das nossas vidas. Então, por isso que ele diz no 39, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, para todos quanto ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Está vendo? Então você vê que as pessoas querem ter promessa de toda a família salva, de toda a casa, de tudo isso, aquilo, e às vezes não acontece. Não porque Deus não pode fazer, mas é porque Ele está dizendo que para o batizado, aleluia, que receita Jesus, que agora se converte a Deus, que tem a presença de Deus, o selo, então ele também, aleluia, ele é automaticamente agora, aleluia, recebe a promessa de salvação da sua família, aleluia. E tanto que Deus, no seu poderio, Ele não mede a distância, tanto de perto como de longe. Às vezes a pessoa é de longe, às vezes está até criticando a gente. Ai, agora o pastor Alexandre, que é o Xandão, virou crente agora. Ai, vai dar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá vendo? Tem dia que eu fui num lugar, entrei no mercado, todo mundo fazendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que eu passava, eu acho que o padre chegou, né? Então você vê, aleluia, que as pessoas, aleluia, amém, não está entendendo, aleluia, o teor das coisas. Nós agora somos salvos em Cristo, selados por Cristo, aleluia, e somos agora participantes da promessa. E certamente Ele garante que não vai ser nem perto, e pode ser longe, pode ser onde estiver, aleluia, Ele vai salvar a família. E muitas vezes, aleluia, a gente fala, mas por que é tanto ataque, é porque é tanta dificuldade que acontece? Porque o diabo também conhece essa palavra. Então o que ele faz? Ele vai trabalhar para te esfriar, para tirar você, aleluia, da tua santificação, aleluia, da crença em Deus, da fé em Deus, aleluia. Vai fazer você afastar da igreja, afastar da verdade de Cristo e fazer você andar em trevas. E certamente a geração perversa, ela trabalha dessa forma. Às vezes com uma palavrinha, com um gesto, ele vai chegando sorrateiramente e quando vê, ele desvia aquela pessoa do caminho do Senhor. E aí, certamente, aleluia, a falta de dedicação, aleluia, de acreditar, aleluia, de valorizar essa promessa de salvação de toda a casa, de toda a família, faz que ele jogue fora, aleluia, tudo isso. Então, por isso, que é um grande desafio. Isso aconteceu em Daniel. Abre lá a sua Bíblia em Daniel para você ver. E Daniel, ele ainda falou que nos últimos dias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Daniel de número 11, versículo de número 31. Você já vê que a força maléfica, a força da tirania, da perversidade, da blasfêmia, de todo tipo de natureza, aleluia, humana, né? Certamente está entregue a esse tipo de ódio, tipo de paixão, aleluia, explosiva, de ciúme e de inveja. Porque isso é tudo que a carne produz. Como Paulo escreveu, fruto da ação da carne é inveja, macumbaria, feitiçaria, idolatria, ira, discórdia, ciúme, isso é coisa da carne. Então aqui em Daniel 11, versículo 31, já está bem claro, aleluia, o que Daniel queria falar. Aleluia, para aquele tempo e agora. Vou ler o 31. Daniel 11, 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. Está vendo? Ó? E estabelecendo a abominação desoladora. Está vendo? Aí então no versículo 32, aos violadores, quer dizer, aqueles que não têm esse compromisso, aos violadores da aliança, do compromisso com Deus, com a palavra, com a verdade, ele com lisonjeias, está vendo? Ó? Tapinha nas costas, meu querido, minha querida, ele vai perverter aquela pessoa, ó. Violadores da aliança, ele com lisonjeias, está vendo?
Ele não vai fazer nada, ele não vai vir como o diabo vestido de chifre e com perversidade, nada. Ele vai com palavrinha, amém? Conversando, fazendo amizade no telefone, mandando zap. Quando vê, ele mantém você o dia inteiro no telefone e você não ora, aleluia? E às vezes manda até um louvor para você, aleluia? Amém? Um louvor em ritmo de pagode, um louvor até que não fala nada de Jesus, amém? Não. Só fala das coisas humanas e das coisas da terra, amém? Não tem nada de adoração ao Criador. Então ele diz, são os violadores da aliança. Ele com lisonjias, perverterás, mas o povo que conhece o seu Deus ficará lá forte e ativo. Está vendo? Então aquela pessoa que se envolveu com Deus, que teve mais profundidade, mais tempo para Deus, amém? Se voltou mais para Deus, amém? Valorizando a salvação, valorizando a presença do Espírito de Deus, valorizando, aleluia, o alerta de Deus, fez que com ele, aleluia, se estabelecesse, aleluia, um compromisso sério com Deus, aleluia, e certamente sabendo que as forças virão, aleluia, virão de todos os lados, aleluia, e muitas vezes sorrateiramente, com palavras para tirar ele o que? Da mente de Cristo, da vida com Deus, da obediência a Cristo. E aí, então, se ele fizer isso, tira da oração, tira da vida diária na igreja, dos compromissos com os cultos, e ele coloca dominação em você. Toda vez que você não vem para um culto orar, você não vem para a igreja, você não se prostra perante a Deus, ele está colocando algum tipo de alguma coisa, amém, irmão? Tem uma coisinha aqui, um cansacinho lá, uma barreirinha aqui, e ele vai aumentando a porção. Só que se ele vir com tudo, a pessoa desconfia. Então ele vem com força, e quando ele ambienta com aquela pessoa, ele age com um sapatinho de algodão, falando coisa no ouvido. O marido para a mulher, não vai não, meu Deus, para a igreja, orar todo dia, você vai a semana inteira, amém? Fica em casa hoje, né? Vai vir uns parentes da gente aí. E certamente aqui na igreja eu tive problema de avisar algumas pessoas, dizendo para ela que a Bíblia diz assim, o parente, aleluia, é a sabedoria, e a tua irmã é o entendimento. Diga assim, o teu parente é a sabedoria, o teu entendimento é o conhecimento, aleluia. Esses são o teu parente, esses são, aleluia, o qual você tem que estar atento, aleluia. É Deus a palavra, e a sabedoria, conhecimento dele, aleluia. Porque você vai perceber logo, aleluia, que aquela pessoa, ou qualquer outro ser que vier, ou por notícia, por telepatia, aleluia, muitas vezes a pessoa diz, não, eu senti uma voz hoje que está dizendo para não ir na igreja. Que voz que é essa, irmão? A Bíblia é bem claro, se você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com o horário da igreja, com os cultos da igreja, com os dízimos da igreja, com a oferta. Você tem compromisso, aleluia, com o testemunho da igreja, aleluia, amém? Para o mundo, o qual a igreja, aleluia, foi proposta. Se dá tempo eu vou falar sobre esse testemunho. Então vocês compreenderam agora? Então há os violadores da aliança, quer dizer, aqueles que não se atentam para o compromisso. Isaías diz, eis que eles andam, aleluia, despreocupadamente, essas mulheres, ele pôs umas mulheres como exemplo, mas ele diz que eles ficariam, aleluia, em terra seca, aleluia, e eles não teriam, aleluia, a chuva, a presença de Deus, aleluia, e ainda muitos deles ali seriam castigados por Deus, por causa do pecado, da negligência, da falta de atenção, da falta, aleluia, de reverência, de temor a Deus, aleluia. Porque a primeira palavra de provérbio diz que o princípio da sabedoria é o que? O temor a Deus. E o temor, ele inclui o que? Reverência, respeito, dedicação, aleluia, valorizar, sempre colocando Deus, aleluia, a voz verdadeira de Deus, aleluia, as coisas que agradam a Deus em primeiro lugar. Se alguém dizer, eu vou na igreja hoje, por isso aqui, alguma coisa está errada, porque Deus diz que nós devemos que estar todas as noites no santuário e levantar a mão para Deus e bendizer o nome dele, e de Sião ele nos abençoará, aleluia. Para alimentando o crente que vem para o culto, está sempre na oração, ele está ativo.
Ele sabe, aleluia, que a salvação dele está em jogo. E é um descuido qualquer, qualquer coisinha que vai acontecendo, vai tirando nós, aleluia, vai enfraquecendo, aleluia, e depois nós começamos, aleluia, a murmurar e blasfemar contra Deus, aleluia. E às vezes tem uns que vira para o lado do pastor da igreja. Aí começa só a apontar, criticar o pastor da igreja. Ah, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Ah, não é desse jeito, não é dessa forma. E quando ele começa assim, isso demonstra que ele não está examinando as escrituras. Ele não está atentando, aleluia, para a palavra de Deus, para as cartas escritas à igreja de Deus, aleluia, para aquilo que Deus, aleluia, fez para que fosse vivido na sua igreja. Então, por isso que ele diz no 32, não vamos ver o 31, ó, dele sairão forças, tá vendo? Aí, porque sempre o mal, a parte humana, qualquer coisa, sistemas da terra, é contra as coisas de Deus, amém? O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. E ele passa a ser contra. Por isso que a Bíblia diz que a carne não pode agradar a Deus. A carne, ela produz ira, discórdia, desobediência, idolatria, macumbaria. Então ela não consegue, aleluia, se relacionar com Deus. Por isso que Paulo diz, mortificai-vos a carne, amém, irmão? Aleluia. E andai em espírito, aleluia, e jamais satisfarei, aleluia, a concupiscência da carne. Então ele diz, dele sairão forças que profanarão, tá vendo, ó? O santuário e a fortaleza, nossa, e tirará o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então você vê que ele tirou o crente da oração, do sacrifício que a Bíblia chama de louvor. Antigamente era feito os sacrifícios, os ritos, e depois os louvores, e depois as ofertas pacíficas, aleluia. E era derramado no altar a libação, aleluia, honrando a Deus. E muitas vezes presentes eram depositados, aleluia, e muitas coisas fazia, porque as ofertas eram estabelecidas, tanto para todo tipo de pessoas, que o qual, aleluia, se louvava e exaltava a Deus, que era a pombinha, que era o cabrito, cada um dava segundo a sua proporção, amém, irmão? Para Deus, aleluia, para que todos tivessem condição de ofertar. E certamente ninguém poderia ficar de fora. Todos teriam que trazer oferta, trazer adoração, trazer louvor e apresentar no altar e na casa de Deus. E os sacerdotes receberiam essas ofertas, essas coisas, e pela morte do cordeiro que era sangrado, simbolizava Cristo, que já está ressuscitado e vivo e falando conosco hoje. E as ofertas simbolizavam adoração a Deus, aleluia, reconhecimento de Deus, a gratidão a Deus. Por isso que no Salmo 50, você vai ver, oferece a Deus a ação de graças, e depois o invoca no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Você vem em Salmo 101 e fala, vós os meus santos que fizeram aliança comigo por meio de sacrifício. E agora, por meio da nova aliança, Cristo, que foi o Cordeiro imaculado e morto por nós, para dar remissão de pecados, agora como pessoas salvas, aleluia, pessoas que fomos alertados por Deus, aleluia, nós devemos ficar atentos, aleluia, e manter a nossa fé ativada, aleluia, dia após dia, e não deixar, aleluia, de estar na casa de Deus, aleluia. Fazer orações a Deus, fazer as súplicas a Deus, meditar na sua palavra, ouvir a voz do Senhor. E você está, aleluia, muitas vezes pensando que Deus não vai falar. Deus sempre disse através de Abacuque, ele disse, o Senhor está no seu santo templo, aleluia, e cabe-se em toda a terra diante dele. Jeremias 18, dessa casa do oleiro, e ouvirá as minhas palavras. E com exemplo, o vaso quebrou, caiu, e Deus disse, eu vou fazer tudo novo, porque Deus não arremenda vaso, amém?
Ele faz tudo novo, porque o preço que ele pagou não foi um preço de cartão de crédito, o preço que ele pagou foi com a sua própria morte, com o seu sofrimento, e certamente um culto que ele fez a Deus como sacrifício apraveso, que subiu aos céus, e foi, aleluia, o nome dele exaltado sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, por isso que a quebra de aliança, agora, os mensageiros de Deus que anunciam, batiza, seja arrependido, você terá promessa de Deus, você precisa viver essa vida agora, você tem que tomar cuidado que o mundo e as coisas que estão no mundo, ou todo tipo de coisas que anda à sua volta, isso é a vigilância, né? Nossa, quanta gente eu sofri pensando que era crente, o que vinha na igreja e tal. Ei, irmão, na hora de se mostrar lealdade a Deus, ao reino de Deus, à obra de Deus, aleluia, as pessoas dando pé, e quando eu encontro com alguns deles, estou numa igreja aqui, estou numa igreja lá. Aí certamente, se você entra na parte investigativa, você vai descobrir que ele vai uma vez só naquela igreja e diz que era aquela igreja. Aí, foi um culto só naquela igreja e disse que era aquela igreja. Indo na igreja, não é tal nome B ou C e tal, não quer dizer, aleluia, que ele encontrou verdadeiramente a Cristo. Vai ser um estilo de vida, a vida que ele vive diariamente. Já pensou a pessoa ser crente no dia, no outro dia não, mesmo? O crente Raimundo, uma hora na igreja, uma hora no mundo. O crente uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. O crente que professa, mas não em verdade, em justiça. Ele não tem ousadia de dizer, aleluia, Cristo está em mim, aleluia. E a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. E aí, então, os pregadores vão passar por algumas provas, amém? Todos que pregarem essa palavra de Deus, como ela é, anunciando, como está escrito, a verdade de Deus, a salvação de Deus, a vida certa e correta para com Deus, terão provações, amém? Terão dificuldades financeiras, terão muitas tentações que vêm para ele calar a boca. Por isso que aqui em Daniel, versículo agora 33, presta atenção, olha. Aí, então, agora, os mensageiros de Deus, os que anunciam a justiça de Deus, anunciam a verdade, aleluia, que são incumbidos, amém, para anunciar Cristo, serão, aleluia, perseguidos, amém. Versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão, tá vendo? O mensageiro de Deus. Há muitos, todavia, cairão pela espada e pelo fogo, tá vendo? Muitos crentes vão passar processo, aleluia. Pelo cativeiro, muitos serão presos, julgados injustamente, pelo roubo por algum tempo, tá vendo? Então a tribulação, a perseguição, ela vai acontecer de alguma forma. Certamente ela não será para sempre, porque o próprio Paulo escreveu a Timóteo, diz que a tribulação, ela tem um tempo para se acabar. Ela tem um tempo determinado, uma hora ela acaba, ela não é para sempre. Agora, é duro, porque é prova de fogo, meu. Já pensou você sendo acusado injustamente por falar a verdade? Você ser acusado porque você faz as coisas corretas, porque você se santifica, porque você é filho do Deus vivo e você representa Ele no seu testemunho. Muitas vezes é isso que acontece, porque o mundo odiou a Cristo, vai nos odiar. Então é uma prova, você vai perder muitas pessoas, dizia ser amigo, pessoas que vão ter uma ira contra você, não gostam de você de nenhum jeito, aleluia? Aí, e às vezes nem fala para você, mas degrada, usa formas, aleluia, de ocultismo, amém? Não? Como nós chamamos de seta maligna, para jogar, para te atingir, amém? Palavras malditas, amém? Lá vai mais aquele crentão lá, não sei o quê, matou, roubou. Eu passei por isso, amém? Agora está lá com a Bíblia na mão, isso aqui, isso eu bombardei, meu irmão. Toda vez que você vem para a igreja, olha, tem aqueles que dizem, ele é um homem santo de Deus, agora viveu, aleluia, para Cristo, Deus transformou ele é fiel ao teu Deus, ele está sofrendo. Lá a casa dele, a geladeira está vazia, aleluia, a CPFL está querendo cortar a luz essa
NASA, está até desempregado, aleluia, mas está indo para a casa do Deus dele, aleluia. Isso é uma prova, irmão. Eu fui muitas vezes para a igreja, alguém dizendo, agora você vai para a igreja, não sei o que, eu quero ver se alguém vai te dar comida lá, e não sei o que, eu sei que não arruma um emprego, não, fica só orando e tal, e gritando, né? E quando eu cheguei lá na sede, a palavra de Deus veio. Eis que são muitos da sinagoga que de judeus mente prostarão aos teus pés, porque eu te amei. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando eu voltei aqui, estava cheio de carro. Já contei isso aí, de frango, linguiça, um monte de coisa. Aleluia. E certamente o inimigo caiu por terra e a pessoa gritava, conta comida, Michane, chamava de Michane, conta comida, conta comida. Então, certamente, eu tive várias experiências assim com Deus. Mas no começo é prova, você vai chorando, amém, irmão? Com lágrima. O Salmo 126 fala que você vai semeando, chorando, com lágrima, aleluia. Mas quando você voltar, você volta trazendo seus feixes, aleluia. Porque você chega na igreja, você apresenta a sua natureza, os seus problemas a Deus, e Ele faz o quê, aleluia? Ele te renova, aleluia? E diz, olha, essa prova vai acabar, amém? Aguenta firme, não desista, aleluia? Porque eles querem fazer você desistir, amém, irmão? Da sua vida comigo. Então, por isso que ele fala, muitos vão ensinar, muitos vão, aleluia, pregar, aleluia, a palavra, aqueles que têm o ministério de ensinamento da palavra, mas vão passar por processo. Você pode ver toda pessoa que ensina a verdade, que fala a verdade e leva o evangelho como é, ele é muito assim, por muitas pessoas, não é bem quisto, não. Porque o evangelho em si, ele é poder de Deus, aleluia, para aquele, aleluia, que crê ser salvo, mas ela também, ela leva a pessoa nessa crença, nessa aceitação, a se converter a Cristo, aleluia, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, aleluia, e dizer, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Porque ele vai na verdade dele, na palavra em João, como ele diz 15, a minha palavra o santificará, a minha palavra o santificará, a minha verdade. E certamente o crente vai ouvindo verdade, vai ouvindo palavra, e ele vai ser um santo do Senhor, amém? Porque a palavra leva à santificação da alma, do corpo e do espírito. Então, por isso que ele diz no versículo 35, alguns dos sábios vão cair, tá vendo? Cairão, para serem provados, tá vendo? Aleluia, purificados, embranquecidos, tá vendo? Processo, né? Aleluia, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Aleluia. E esse rei fará segundo a vontade e se levantará, engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, e falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então você vê que é o período que vai a preparação para o anticristo, né? Com aquele que fala lá em Apocalipse, a grande meretriz que vai se despertar, chamada Babilônia, o qual eles blasfemará também do nome de Deus. Hoje você vê pessoas que você chega como servo de Deus, fiel, bom testemunho. Certamente um rapaz hoje me disse, não, eu sei que sua testemunha é verdadeiro, mas a maioria, aleluia, fica blasfemando, amém, irmão? Às vezes está ali sentando, bebendo cerveja na festa, amém, apontando para a igreja de Deus, aleluia, amém? E muitas vezes blasfemando o servo do Senhor. Só que isso aí é o processo que ele vai passar. Mas tem um período, aleluia, que um dia, aleluia, isso vai tudo mudar. Porque vai chegar o tempo da igreja ser recolhida, a igreja ser coroada. E certamente, aleluia, aqueles que são do Senhor, que viveram as coisas que Deus tem por ele, que eles foram perseverantes, aleluia, e mesmo na prova, mesmo passando um momento tão difícil, aleluia, na vida, mas não desistiram do Evangelho de Deus, amém, irmão? Porque a blasfêmia vai ser grande, amém, irmão? Tem lugar que você chega ali, a pessoa fala, estou com Jesus no coração. Na outra semana faz mais tatuagem no corpo. Você vê latinha de cerveja. Você encontra um monte de crente que tem 12 latas de cerveja na casa dele.
Então eu vou lá e disse, olha aí, ó, pastor, eu vou falar com você. Você sabe que eu tenho minha bebidinha, minha cervejinha. Amém, ó? Por isso que quando você entrava no mais profundo com ele na palavra, ele discutia e brigava, viu? Porque certamente, aleluia, 12 latinhas de cerveja para quem é crente, quem é de Jesus, não combina, aleluia? Porque a Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa, aleluia? Então, cada um de nós devemos nos policiar, aleluia? Porque nós somos sujeitos a falha. Somos sujeitos, às vezes, passar um momento que queremos até desistir, né, irmão? Porque a prova, no Salmo 106, 10, Davi disse, o Senhor acrisolou nossas costas, mas nós não deixamos de louvar o teu nome e exaltar o seu bendito nome. O Salmo 106, você vê que Davi fala sobre isso. Mesmo acrisolado nas costas, eu já preguei uma vez sobre isso aqui. Ele disse, então louvaremos e bendiremos o seu nome mesmo assim, não é? Porque eu cante como aquela música do Lázaro, né? Eu vou passando na prova dando glória a Deus, glória a Deus. Porque eles podem ver na prova, parece que você vai para um caminho que ninguém aparece, nada acontece, não é? Você ora, parece que o céu está de bronze, não é? Parece que você, aleluia, sente, aleluia, que Deus não vai vir, que Ele te abandonou, que não vai mais nada acontecer, aleluia. É um momento de prova. Porque certamente a fé, ela vai se enfraquecendo. Agora, quando você, aleluia, sabe que vai passar por isso, você está alerta na palavra, você está atento àquilo que Deus já avisou, já anunciou, intimidade com Deus, Deus orienta você, que você está daquele jeito, mas você não vai ficar daquele jeito, não é? Porque em Isaías 44, ele diz, se passarem pelas águas e se passarem pelo fogo, não ardarei em ti. E ele dá exemplo na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi Azaías e Aziel, que eles foram levados lá, para quê? Para ser queimados, porque não queria adorar outros deuses, não queria aproximar de Deus, mas o quarto homem da fomada entrou. Vimos Daniel, que o inimigo disse para ele, olha, faz o seguinte, fica 30 dias sem orar, está tudo bem, você não vai para a Copa do Leão, você vai ser justificado. Agora imagine um engano, 30 dias sem orar, irmão. Se eu fico 2 horas sem orar, tem dia que eu falo, Senhor, vem logo, ai, Maranata, lá vem Jesus, não é? Se você tem um ato de orar, você não consegue, porque o seu combustível é o poder da oração. E quando você ora, você enche, você vê as coisas diferentes, o medo vai embora, vem ousadia, vem autoridade, não é? Porque a pressão no mundo é muito grande. A Bíblia diz que Deus quebraria o braço do opressor. Você vê que Jesus, chegando em Jerusalém, ele diz, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e acharei descanso para a sua alma, quer dizer, salvação. Então vocês entenderam até aqui? Então abrir a boca, pregar, vem prova, vem contraste, vem gente que sai não sei da onde, não é? Amém? Que não vai gostar no que você está ensinando, no que você fala com quem tem autoridade. Isso aconteceu no capítulo 6 de Atos, Estevão. Estevão pregou todo o Antigo Testamento e até o Novo a Cristo, e a Bíblia fala que eles não aguentaram ouvir a voz de Estevão. E aí eles pegaram, aleluia, e reuniram as pedras, reuniram todas as coisas ali para atirar em Estevão. Porque a Bíblia diz que eles não aguentavam ouvir a voz do Estevão. Você não vê? Todo servo de Deus que tem a palavra de Deus, quando ele chega no lugar, ele está potencializado pelo poder de Deus e ungido pelo Espírito Santo, a palavra, aleluia, muda todo o ambiente. Então o diabo quer fazer o quê? Quer calar ele. O diabo quer fazer ele parar. Você vê as pessoas, aleluia, faz coisas, aleluia, contra a igreja de Deus, blasfema contra ela. Aí não acontece nada com a pessoa. E a pessoa vive a mil maravilha, porque não chegou o dia do juízo ainda. O juízo virá, aleluia, para toda a nação ímpia e todos aqueles que não obedecem a Deus. Então eles põem nós na prova, eles zombam, blasfemam, e o anticristo vai ser pior ainda, bem? Então vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos, aí é onde nós começamos. Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos quanto ainda estão longe. Isso é para quantos o Senhor nosso Deus chamar, tá vendo? Então, ser batizado, você vai agora ter um acesso do Espírito Santo até você. Porque você creu. Aí o Espírito Santo falou e creu. Aí o crer, ele toma atitude. Aí a atitude, então, vem a resposta de Deus, a presença de Deus. Aí, daí em diante, você tem a promessa da salvação da família, tanto de perto e de longe. Agora, o alerta, aleluia, é onde que nós estamos, aleluia? No meio dessas pessoas perversas, amém? Malditas. Então, por isso que ele diz no 40, ó. E com muitas outras palavras, deu testemunho exortando. Está vendo? É um testemunho, aleluia, e chamando a atenção, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluia. Aí todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, os bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, tá vendo? Uma vida rotineira. Perseverava, quer dizer, mesmo com dificuldade. Unânime, quer dizer, na unidade, no templo, na casa de Deus. Partindo o pão, casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, tá vendo? Louvor a Deus, suas vidas estavam lá, amém? Esse louvando a Deus, suas vidas ali. E ali atraía, através da vida que ele levava, na perseverança, na palavra de Deus, na comunhão, na oração, os milagres iam acontecendo, amém? Deus ia operando. Pode ver uma igreja orando, uma igreja dedicada, perseverando, uma igreja dedicada, os milagres estão acontecendo. Um problema que sempre tem, aleluia, aquela geração perversa que nós vemos ali. Você quer orar, o inimigo joga pedra no telhado, o moleque vem aí jogar bombinha, traquinho, semana inteirinha, tem um monte de moleque que fica na porta jogando traquinho, joga pedrada, zumba, ó pastor, dá risada. São tudo pessoas, filhos de pessoas que dizem que é crente. E esses crentes evangélicos estão tudo tomando cerveja, festejando música bundana e são evangélicos. Conversa com eu também sou evangélico. Amém? Não é, Latinho? Você veja, olha as músicas que ouve, olha as atitudes com os filhos, olha tudo que está acontecendo, aleluia. E ele, aleluia, não tem nada de Deus. Ele é apenas, aleluia, uma pessoa enganada e iludida. Amém? Não? Porque uma pessoa verdadeira, ele está num lugar onde o servo de Deus deve estar. Na oração, na igreja, no diariamente, amém, a sua vida dedicada, aleluia. Aí os milagres vão acontecendo e Deus vai te salvando, aleluia. Então por isso que cada dia que passa vai ficando mais difícil, aleluia, orar, vai ficando mais difícil você consagrar, jejuar, tudo é jejuar para você ver e consagrar. O telefone toca toda hora, carro bate na frente da sua casa, acontece isso na luz, amém? Porque o mal, ele retalha para que você não realize isso. Vai vir de madrugada, começa a buscar aqui no fico de madrugada, se você não escuta passos às vezes que passa. Você pensa até que é o anjo de Deus, e não é. Amém? O anjo de Deus já está acampado, mas o diabo está bramando feito leão, achando quem possa largar. Então o que ele faz? Ele tira você da oração. Amém? Ele faz um barulho com o pé, anda, faz vulto. E você percebe que ele está por ali, não é? Ou o enviado dele, é claro, que ele também tem os seus demônios, que é chamado de potestade dos ares, que trabalha em favor, que coloca em cima da igreja, barreira. Amém? Ele coloca dificuldade, coloca um monte de coisa. Se perguntar por muitas pessoas, por que não veio da igreja? Porque foram passear, foram na casa de um parente, às vezes aconteceu alguma coisa que é justificada. Mas por quê? Porque eles não se voltaram para Deus ainda.
Eles não entenderam que essa noite eles poderiam ouvir essa palavra, e essa palavra que estará com ele no coração, aleluia, e ele teria mais atenção para Deus, aleluia, para que ele não seja dominado por palavrinhas de pessoas que não é, aleluia, do mesmo Deus, não é o mesmo Espírito, amém, irmão? Não está na mesma pisada, no mesmo propósito, aleluia. Por isso que a Bíblia diz, aleluia, que nós, aleluia, devemos brilhar, devemos resplandecer, aleluia, no meio do quê? No meio desse mundo. Porque o mundo vai colocando trevas, vai colocando embaraço, vai tentando enfraquecer, vai tentando fazer você não viver essa vida aqui, ó. Doutrina, verdade, caminhando junto, trabalhando, fazendo produção no reino de Deus, produzindo, amém? No trabalho de bom fruto, na obra de Deus. Ele quer que você faça tudo, menos para Deus. Porque quando você entesoura para com você mesmo, você não é rico para com Deus. Você sabia que a unção de Deus, ela vem muito por aquilo que fazemos, aleluia, pelo aquilo que vivemos. Amém? Conforme você se provê, você se dedica, que nem estavam aqui na doutrina, vivendo para Deus, aleluia, pode ter certeza, aleluia, que você, aleluia, vai ter uma intimidade poderosa com Deus, e você será revestido, aleluia, de poder de Deus. Porque o batismo é um só, mas o revestimento são muitos. Assim, em Gibeão, capítulo 7, 35, a Bíblia diz que Gibeão foi revestido do Espírito Santo e ele tocou a remate. E todos se aproximaram e vieram para ele. E foi levantado um povo de Deus. Então, quando nós vamos na igreja, temos que encerrar agora. Abre lá agora a sua Bíblia em Efésios. Deixa eu ver esse aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já preguei algumas vezes sobre isso. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Efésios capítulo 2, Filipenses, desculpa. 2, versículo 12. Amém? Aí você só lê do 12 ao 17, aí você entende, aleluia, o que Paulo estava dizendo para a igreja de Efésios. Como está dizendo para nós agora. Aleluia, o qual a gente não podemos deixar a chama apagar. Tem hora que eu falo, Deus, não dá. Você vai pregar para a pessoa é crente. Você viu que esse dia eu falei, eu estava orando pelas academias, eu estava orando não porque, eu sei que tem muitos irmãos lá que treinam, não é pecado, mas para que os irmãos tenham mais tempo para oração, amém? Que Deus o despertasse eles, não homens como mulheres, amém? Porque os evangélicos em si hoje, eles estão pendendo para esse físico. E a Bíblia diz, a força física para o reino de Deus, nada é proveitosa. Agora a oração, a misericórdia, isso sim. Então não é errado fazer física, não é errado sair na academia, mas orar mais é melhor, não é mesmo? Aleluia. Ficar mais de joelho, porque a hora que vinham todas que o mundo oferece, as coisas que contraditam a sua fé, você está revestido de Deus, aleluia. Você está, às vezes, fraco até fisicamente, mas no poder do Espírito, você está poderoso em Deus, amém? Para repreender o mal. Então, no 2, versículo 12. Vamos ler do 3 em diante. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Segunda a boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, quer dizer, aí, entregando verdadeiramente a vida para Deus. Aleluia, e fazendo sem murmuração, nem contendas, aleluia, para que vos torneis irrepreensíveis, aleluia, e sinceros filhos de Deus, aleluia, inculpáveis no meio de uma geração, tá vendo? Pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiro no mundo, aleluia, preservando a palavra da vida, que é a palavra da Escritura, para que no dia de Cristo, aleluia, eu me glorio que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Então os pregadores, o apóstolo Paulo e todos quando fizeram as cartas, ouviram pelo Espírito Santo, sofreram, padeceram, amém? Presos, ele escreveu muitas cartas, aleluia, sofrendo, tanto em Atos 20, versículo 24, ele disse, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eis que cumpre, aleluia, o ministério de Cristo.
E quando você fala isso, a pessoa diz, não é assim, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho isso aqui. Não, ele não tem mais a vida. A vida dele, aleluia, é baseada na vida de Cristo, aleluia. Por isso em Coríntios, capítulo 5, ele diz, não deveis mais viver para si mesmo, mas agora deveis viver pela fé no Filho de Deus, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o velho homem quer voltar, o velho homem quer sempre estar ali, querendo entrar, querendo fazer, voltar aquilo que a gente era, aquilo que a gente gostava. Você fala, toda vez que eu vou torcer o time que era do coração, seja Guarani, ou seja São Paulo, o time perde, meu. E aí o Espírito Santo fala, olha, com eles você só decepciona, meu. Ontem eu desliguei televisão, estava passando o jogo, falei, vou vir para cá orar, porque eu não quero nem ver nada, meu. Podia ter torcido para o Guarani, mas o Guarani parece que perdeu. E aquilo gera raiva, gera não sei o quê. E aí o Espírito fala, não falei para você, agora você tem que levantar só a bandeira do Evangelho e adorar o meu nome. E muitas vezes a gente ainda tem que insistir em alguma coisa. Vai lá no zoológico para ver os bichos, né, irmão? Já convidaram eu para ir passear no zoológico, fim de semana, para ver o macaco Chico lá em São Paulo, na época que era vivo. Falei, agora não vou, irmão, né? Eu não tenho hábito, eu fico aqui orando, meditando na palavra, esperando se Jesus voltar. Aleluia, eu não fico aí, né, irmão? Porque tem uma preocupação que me mostrou, Paulo disse, que se nós aceitar essa salvação, ela vai operar em nós, tanto querer e a vontade. O próprio Deus vai levar nós à vontade dele. E nós vamos resplandecer no mundo, aleluia, no meio de uma geração perversa. Porque brilhar no meio de todo mundo que é crente é fácil. Brilhar na igreja, brilhar em tudo maravilhoso é difícil. Mas quero ver eles julgando você, acusando você, caluniando, querendo te bater. Aleluia! Querendo dizer que você é um crente de nada. Porque o diabo usa um monte de estratégia. Dizer que não vai adiantar. O crente Bíblia, aleluia! Um dia falaram para mim, agora você está escondido atrás da Bíblia, não é? E eu falei para ele, a Bíblia diz que agora a minha vida está oculta em Deus, aleluia. E é nele que eu estou escondido, aleluia. Enquanto o mundo cada dia vai ficando mais pior, aleluia. Só assassinato, ilusão. As pessoas acreditam nas mentiras e não aceitam a pura verdade de Deus, aleluia. E o único que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos continuar perseverando. Venha para os cultos, aleluia. Mas está difícil, pastor. É tanta coisa, é isso, aquilo. Mas é porque é o tempo, aleluia, da dificuldade da igreja. É o tempo que a Bíblia fala que eles vão tentar, aleluia, acabar com os cultos das igrejas, acabar com as orações, acabar com a verdade de Deus, aleluia. E colocar o quê? Colocar pregadores inclusivos, pregadores que já não anunciam. Arrependa-te, viva a palavra, seja salvo, aleluia, porque você terá a promessa da sua família. Hoje a família vai ser salva de todo mundo. Não vai, aleluia. São aqueles que voltaram para Deus, fiel a Deus, e aí então haverá salvação. Então, hoje a palavra de Deus é, cuidado da geração perversa, sai do meio dela, povo meu, fica atento, aleluia, com as amizades, não assenta na roda dos encarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela media de noite, amém? Olha que louvor o sonho de Deus, enquanto os irmãos que trouxeram a sua oferta, prepara nesta noite a sua oferta, prepara os seus dízimos para entregar ao Senhor nesta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor, e que a palavra do Senhor, ela possa estar, aleluia, operando eficazmente, aleluia, porque foi um alerta do céu, foi uma atenção que Deus deu para nós, aleluia, que os tempos não serão fáceis, aleluia, mas nós podemos vencer e brilhar no meio da geração perversa, aleluia. E muitas vezes as pessoas vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, como diz em Malaquias. O que lá em Malaquias diz, naquele dia vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus está na igreja. Quem serve a Deus está fiel ao seu Deus. Quem serve a igreja tem prazer na evangelização, aleluia, em pregar o evangelho, aleluia. Sei que teu ciúme na minha adoração,
Paulo escreveu, aleluia, eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para aquele, aleluia, que crê nele é salvo, aleluia. No teu lugar, no meu coração. Se ele está no seu coração, cante para ele. Fiz aliança contigo. Diante do altar. Renova a aliança com ele. Fala assim, eu quero ser batizado, aleluia. Você fala, o que vai acontecer? Minha vida não muda. Tudo parece que é mesmo, eu vou na igreja. Minha vida continua aí, você precisa ser batizado, aleluia. Arrependei-se, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecado, aleluia. E recebereis o dom do Espírito Santo, aleluia. O qual vem a promessa para você, vem a promessa para os de perto, de longe, enquanto o Senhor chamar, aleluia. Ainda que tu me peças para me entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida me deu. Digo sim pro teu reino, e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, aleluia. Coloca de pé adorando ao Senhor. Que se une. Pode consagrar e guardar, aleluia. Da minha adoração. Adorar a Deus quando está tudo maravilha é fácil, aleluia. Mas o adorador se descobre na hora que está dando tudo errado. O adorador, aleluia, se descobre, aleluia, a hora que ele renuncia, aleluia, esse mundo, aleluia. Aleluia, que ele está atento, ele está alerta. Fiz aliança contigo. Aleluia, porque eles quebraram a aliança. Quando Jesus disse, ele disse, o zelo da tua casa me consome. Ele pegou o chicote e disse, está escrito, minha casa será casa de oração. E vocês fizeram em casa de covinho, de ladrões. E na mesma hora, Jesus, aleluia, colocou uma ordem, aleluia. Fica-se meu coração, o teu moria. Pode provar minha fidelidade. Você vê que Paulo falou, a salvação é você que desenvolve, é eu que desenvolvo, aleluia. Deus só ensina como fazer, aleluia, Ele ajuda a fazer, aleluia. Mas quem tem que viver é você, aleluia, é eu, aleluia. Abra mão dos meus sonhos para a vida. Tem dia que o diabo fala, fecha a igreja, muitas poucas pessoas, mas porque eles não estão atendendo, aleluia. Se Jesus voltar, aleluia, eles não vão ver a alva, aleluia. Porque ele virá para aqueles que estão dizendo para ele, aleluia. Para eles, aleluia, que aleluia, mesmo de todas as dificuldades aí do céu, aleluia. Em Apocalipse fala que são esses que estão aí em vestiduras brancas. São esses que servem a Deus dia e noite no seu santuário, aleluia. Na casa de Deus. Seja sol, seja frio, aleluia. Ele vem fazendo suas súplicas. Ele vem fazendo as suas orações, aleluia. Aleluia, adorando o seu Deus, aleluia. Com um culto racional, aleluia. Ó Senhor, bendito é o teu nome. Pai querido, obrigado nesta noite. Pai querido, nós entendemos a Deus Santo, aleluia. Pai querido, que o Evangelho tem uma direção, Pai. O Evangelho é a vida de Deus em nós, a vida de Cristo. Pai querido, a prática dela, a atenção nela, a entrega, levará a nós, ó Deus Santo, aleluia, até um encontro no dia do Senhor, ó Pai. Porque o Senhor virá buscar os santos, ó Deus. Vai querer os remidos do Senhor, os comprados. Vai querer aqueles que viveram para ti, ó Deus. Aqueles, Senhor, que renunciaram a si mesmo e deram ao Senhor honra, glória e louvor. Então nessa noite, ó Pai, abençoa esses que estão aqui, Senhor, agora. Deus, com tua paz, com tua bênção.
bênção. Leva cada um em segurança, aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram e aqueles que não puderam vir, ó Deus, sejam tomados essa noite, ó Pai, de despertamento, ó Deus Santo, aleluia, porque a salvação é essa do Senhor, ó Deus, que veio com o único propósito, ó Pai, de trazer, aleluia, remir, lavar, encher, ó Pai, selar, meu Pai amado, e como diz Paulo, o dia da redenção, e também fortaleça como pastor desta igreja, levanta obreiros, ó Deus, o Senhor diz para rogar, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, pessoas sérias, ó Deus, pessoas, ó Deus, que tenham os pés afirmados no chão, que tenham temor do Senhor, ó Pai, e que esse mundo, ó Deus, não tem mais prazer para ele, ó Pai, porque ele sabe que esse mundo, ó Pai, essa geração que vem cada dia, meu Pai amado, tem blasfemado contra ti, ó Deus, e tem levantado contra os homens de Deus, ó Pai, e com aqueles que anunciam boas novas, e diz, eis que aí está nosso Deus. Então, leve em segurança cada pessoa nessa noite, quem está com dor, seja agora, curado agora, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo, sejam com todos, vão em paz, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Está encerrado para a glória de Deus. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Se alguém precisar de uma oração especial, vem aqui na frente, que eu estou aqui para orar.